Amados, graça e paz seja convosco. Amém? É muita alegria da nossa parte poder estar participando de mais um culto neste dia em que o Senhor preparou para nós. Vamos começar orando para que Deus abençoe essa palavra, nos leve ao entendimento. Querido Pai, no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, principalmente pela Tua presença, Pai, pelo grande amor e cuidado que o Senhor tem com cada vida, com cada lar, cada família, Pai. E nós apresentamos agora em Tuas mãos cada pessoa que está ouvindo, vendo, participando desse culto, Pai. Onde quer que seja, o Senhor estará, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, peço que o Senhor nos dê entendimento e nos coloque sempre dispostos a praticar a Tua verdade. Que o Senhor aplique na nossa vida esta palavra. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nesse formato de cultos online em virtude das limitações impostas mesmo pelas autoridades. E a Bíblia diz que nós devemos ser submissos a ela. Então nós temos esse culto agora, das 9h30, 17 horas e 19h30. Também estamos contentes com as células que estão praticando em plataformas online. Nós temos tido muitos visitantes nas células, pessoas que estão pela primeira vez, porque você tem convidado. Você que é líder, você que é anfitrião, você que é membro de uma célula, você que é só frequentador de igreja, comece a levar esta mensagem de participação para aqueles que não estão ainda nesse formato. Nós temos tido muitos visitantes nas células, temos tido uma coisa muito importante, que é a família reunida participando das reuniões da célula e dos cultos também. E também nós temos tido pessoas recebendo Cristo como seu Salvador nesses dias. Temos visto pessoas também anotando os versículos que são citados para depois fazer uma nova leitura e aprofundar mais o conhecimento. E então vamos aproveitar para convidar pessoas para estarem participando. Mas, queridos, nesta mensagem eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante, não só para hoje, mas em todos os tempos esse assunto foi importante. É sobre o resultado do pecado. O que o pecado tem causado como resultado? Será que o pecado tem bons resultados, coisas boas, coisas importantes, ou não? Mas como é visto o pecado? Como você vê o pecado? Como a humanidade vê o pecado? Para muitos, o pecado nem é visto e nem é lembrado. Então, eu acredito assim que os homens, no decorrer dos tempos, foram assimilando a farsa do pecado. A farsa de, não tem nada a ver. E com isso, o pecado foi se avolumando no mundo. E houve assim, então, uma adaptação, como se tudo fosse normal. Paulo lhe trata dessa questão do pecado, em Romanos 5,12 em diante. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, assim também, através do pecado, entrou a morte. E assim a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Muito antes da lei já existia o pecado. E hoje, em virtude da pandemia, nós temos observado que há uma grande expectativa das pessoas do mundo em relação ao comportamento da igreja, ao comportamento de cada um de nós. Nós que somos cristãos, estamos sendo observados. E confesso que nos primeiros dias, já tem uns 4 meses que estamos vivendo essa situação, foi muito difícil definir o nosso comportamento em relação às limitações que nos foram impostas, né? Mas a igreja, ela foi tomando o direcionamento que o Espírito dava e passou a trabalhar, então, com novos formatos, mas levando a mensagem do Pai para o coração de vidas importantes. As vidas continuam sendo importantes para Deus. E a igreja, ela continua independente do templo, porque o templo está aqui. E acontece que no tempo de Jesus também, a igreja era muito observada. E os fariseus e os escribas, eles murmuravam, criticavam, porque Cristo permitia aquela amizade com os publicanos e pecadores e permitia que eles escutassem as mensagens. Havia uma forma de exclusivismo, de panelinha, escribas e fariseus. Hoje também continua existindo, não essa classe com esse formato, mas com os mesmos princípios de querer atrapalhar a obra de Deus. E isso vem como consequência do pecado também. Mas Jesus respondeu para eles com 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. Da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Eu quero meditar um pouco nessa última, a palavra da parábola que Jesus ministrou sobre o filho pródigo, que ela ilustra muito bem a questão do resultado do pecado. E nós sempre temos que analisar o contexto para quem foi direcionada essa palavra, mas sempre sabendo que ela veio para nós nos nossos dias. Vamos ver, então, um pouco desse texto que está em Lucas 15, do versículo 11 em diante, do versículo 11 até o 24. Nós vamos ler por etapas. No versículo 11, Jesus continuou falando. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse para o pai: quero a minha parte da herança. Quero a minha parte da herança. E o pai, então, dividiu os seus bens entre os 2 filhos. E a palavra diz que alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo aquilo que tinha, vivendo dissolutamente. Mas, quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidades. E a Bíblia diz que ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou para os campos para cuidar de porcos.
E embora ele quisesse saciar a fome com aquelas vagens, aquelas bolotas de comida para os porcos, mas nada lhe era dado. Quando finalmente caiu em si, ele disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Ele tomou a decisão. Vamos analisar alguns aspectos dessa palavra até aqui. Quando ele pegou aquele dinheiro todo, ele começou a esbanjar como se nunca fosse acabar. É interessante, nos nossos dias também, nós temos visto pessoas que às vezes recebem uma quantia em dinheiro e começam a gastar indiscriminadamente. Uma dessas formas é quando observe as pessoas que ganham na loteria. Dificilmente você vê alguém que continua com os bens. Garimpeiros, também, a maioria ganha muito dinheiro com pedras preciosas, ouro, mas gasta muito rapidamente. Então, aqui, o filho pródigo, ele esbanjou coisas necessárias, coisas supérfluas, né? Gastando com libertinagem, gastando de modo desregrado e contrariando os bons costumes que ele havia recebido na família. Ele não levou em conta isso. E então, diz que houve uma grande fome naquela época e naquela região. Quanto mais ele que estava sem nenhuma moeda no bolso. E mais, a distância o separava do pai. Ele nem um prato de comida podia pedir ao seu pai porque estava distante. E foi ele quem se separou. Foi ele quem partiu. E, além desse problema da fome que o martirizava, havia o problema da solidão. Problema da solidão. Sem dinheiro, os falsos amigos já não queriam mais a sua amizade. Existem muitas pessoas cuja amizade dura enquanto você tem dinheiro. Quando você não tem, eles não te conhecem mais. Bem, a solidão, a depressão, a angústia de morte eram os seus companheiros. Era quem o acompanhava. Havia realmente uma grande tristeza. E Paulo, ele fala sobre isso em Romanos 7,18, quando ele diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, nem sempre a gente consegue fazer aquilo que deseja, porque há impedimentos, e geralmente por causa das consequências do pecado. Tá bem? E a pior consequência do pecado é a separação eterna com Deus. Viver a eternidade separado de Deus, nas profundezas do inferno. É a pior consequência. Por quê? Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória
de Deus. Tem muita gente que acha que não peca, mas só pelo fato de nós sermos descendentes dentro da árvore genealógica de Adão e Eva, nós somos pecadores. Por quê? Uma planta, uma árvore, só produz de acordo com o que ela é. Então, uma laranjeira vai produzir laranjas. E Adão e Eva, embora tenham sido criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos, mas eles pecaram e se tornaram homens pecadores, e isso veio de geração em geração. Então, no Éden, foi rompida a comunhão de Deus com o homem por causa do pecado. Outra consequência são as doenças. Então, o corpo do pecador, que são todos os seres humanos, é mais vulnerável. E é consequência do pecado. Quando eles deixaram de ser perfeitos, lá no Éden, eles passaram a ter um corpo de material decadente que vai se destruindo naturalmente com a idade e com o modo de vida. Outra consequência do pecado são os desastres naturais, tipo fomes, dilúvios, desastres, tempestades. Por quê? Por causa da maldição da terra. A terra também foi criada por Deus. Mas, lá em Gênesis 3,17, ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Outro aspecto que é a consequência do pecado são os relacionamentos. Relacionamentos difíceis. Por quê? Porque não há harmonia. A partir do pecado, começaram também as guerras. A primeira delas, Caim e Abel. A primeira guerra que a Bíblia nos traz. E assim por diante até os dias de hoje. Muitas vezes eu me pego imaginando, raciocinando por que há tantas guerras. E umas se dizem até religiosas, ideológicas. Nos dias de hoje, é consequência do pecado. É a maldição do pecado habitando dentro dos homens. Por que todos nós não estamos do mesmo lado, procurando fazer o melhor pela nossa nação, nosso estado, pela família, pelas pessoas? Mas é assim. As pessoas não nascem más, não nascem com ideologias, não nascem com separatismos, mas no decorrer dos tempos, essas coisas vão sendo disseminadas dentro da cabeça das pessoas. E o filho pródigo, então, ele é uma figura bem nítida de uma humanidade que se afastou de Deus. Como ele se afastou do seu pai biológico, assim também a humanidade se afastou de Deus. Quando? Ao desprezar o temor de Deus, ao desprezar a palavra, ao desprezar a presença do Espírito Santo querendo fazer coisas por nós. Então, a humanidade está mais preocupada em desperdiçar os seus bens, viver a sua própria conduta e viver de uma forma abastada, mesmo que isso venha a ser corrompido em relação a outras pessoas, a se aproveitarem dos bens de outras pessoas indiscriminadamente. Então,
O filho pródigo, ele ilustra bem uma sociedade que busca falsas ideias e cada dia está se distanciando mais de Deus. Também buscam o quê? Misticismo, idolatria, prostituição, prazeres efêmeros e, como eu já disse, ideologias que não combinam com a palavra. Ilustra também os filhos que deixam o lar para aventuras. É muito comum nos nossos dias. Por quê? Porque os pais procuram apertar, orientar, instruir, educar, mas a maioria das pessoas querem viver dissolutamente. Também o filho pródigo ilustra o cristão que abandonou a igreja para viver a sua liberdade e a sua solidão como filho pródigo. Observe uma coisa também, queridos, que as aventuras com o pecado trazem muitas consequências e elas são ilusórias, não duram, traiçoeiras, levando ao caos a maioria de todos aqueles que se embrenham por esse caminho. E algumas vezes, essas consequências da aventura com o pecado, elas vão levar até a morte da pessoa. Claro, aqui houve mudanças, porque o filho pródigo se conscientizou, tomou decisão e colocou em prática. Mas vamos agora continuar a leitura aí do versículo 20 em diante. Lucas 15, 20. Então, depois que ele tomou a decisão, voltou para a casa do seu pai. Ele voltou para a casa do seu pai. Observe que o pai dele não foi lá onde ele estava. Mesmo porque a Bíblia não diz que o pai sabia onde ele estava. Mas ele voltou para a casa do pai. Quando ainda ele estava longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. E o filho, como ele tinha tomado a decisão, ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Mas o pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho cevado. Vamos fazer um banquete e celebrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lindo, né? Lindo. Então ele tinha tomado a decisão. Levantar-me-ei. Foi a primeira grande decisão de quem está caído. Começa com uma decisão, a mudança. E ele resolveu se levantar e ser o vencedor. Os dias de hoje também, tem muitas pessoas caídas, muitas pessoas que saíram do caminho, mas às vezes ficam envergonhados de voltar. Mas nada alegra mais o coração do Pai, Pai celestial, o Pai biológico, do que a volta do Filho. Então, essa ação de levantar-se, irei ter com o meu Pai. Irei ter com o meu Pai. Lá no versículo 18, ele tomou essa decisão. Então, o homem pode estar caído há muito tempo, mas no momento em que ele toma a decisão
de retornar. É o momento em que o Pai já começa a abençoar. O Pai Celestial, Ele não vai correr atrás de ninguém, porque a Bíblia diz que aquele que volta as costas para Deus, Ele também não tem como abençoar, porque a decisão é da pessoa de viver separado. Tá? A questão dele confessar o pecado, ele direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, contra o Senhor. Também é coisa importante. E em Provérbios 28, 13, diz assim, mas aquele que confessa e deixa o pecado alcançará misericórdia. Então, é uma promessa de Deus para nós. E a decisão dele, de ficar na casa do Pai. Levantando-se, foi para o seu Pai. Então, o amor de Deus, o amor do Pai, os reuniu novamente. Ele retornou. Agora, observe uma coisa também a respeito dos bens. Eu quero voltar lá. Em primeiro lugar, a herança, o patrimônio, ele só é dividido entre os filhos após a morte. Mas, certamente, um pai de coração duro teria deserdado aquele filho esbanjador e que dilapidou o patrimônio da família. Mas aqui não. Nós temos uma figura do Pai Celestial. Ela aparece claramente aqui. Ele compadeceu-se e o perdoou. E o amou da mesma forma. Amou da mesma forma. Ele não apontou o dedo, não acusou, mas perdoou. E a Bíblia fala a respeito de amor e benignidade no Salmo 86, versículo 5. Mas tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundantemente tens benignidades. Então, quando o filho correu ao encontro do pai e o pai correu ao encontro do filho, houve a mesma situação de quando um pecador se arrepende e se entrega, como aconteceu esta semana aqui. Uma pessoa veio em busca de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Há uma verdadeira festa no céu. Está lá no versículo 10. Assim vos digo que há a grande alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A restauração do pecador aqui nos nossos dias também é completa, como foi completa ali para o filho pródigo. A mesma coisa, só muda o tempo, porque Deus é o mesmo. E nós também somos pecadores como o filho pródigo era, mas temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus para sermos mudados. E aqui então, nós, às vezes, vamos deixando para depois. Mantemos o nosso foco nos projetos, nos sonhos, coisas passageiras. E não como o filho pródigo, ele foi logo, tomou a decisão e foi. Porque ele sabia que ele podia contar com o pai dele. Assim também, Deus tem milagres para a minha vida, para a tua vida. Deus tem cura para você. Deus tem restauração. Deus tem consolo. Tem prosperidade para a tua vida. Mas tudo isso já foi pago pelo preço da morte de Cristo naquela cruz. Nós precisamos entender isso, que Jesus é o centro do Evangelho, é o centro da igreja, e tudo Ele já fez
por nós. Se Ele não tivesse feito, nós não teríamos como solucionar o problema do pecado. Por quê? A Bíblia diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Então, meus amados, nós precisamos a todo momento buscar o Pai. Não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. É certo que Ele vai mudar a minha vida, abençoar o meu casamento, abençoar a minha família, vai me curar também. Por quê? Porque tudo isso é pela maravilhosa graça de Deus. Mas volto a lembrar, todo o dinheiro que aquele jovem recebeu não conseguiu trazer paz para o seu coração. Todos os amigos que ele tinha também não resolveram. Assim, o nosso foco tem que ser em Deus. A nossa confiança. Por quê? O verdadeiro motivo do nosso relacionamento com Deus é porque nós o amamos e o queremos como centro da nossa vida. Certamente, aquele jovem filho pródigo, ele também, depois de voltar, ele se tornou o centro daquela família. A alegria dos empregados, a alegria da família. Mas no nosso caso, o centro também é o Filho. O Filho de Deus, que pagou o preço pelo nosso pecado. E aí está o resultado do perdão do pecado, porque Cristo nos amou. E Ele mesmo pagou o preço. Então, Cristo tem que ser o centro da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família, de todas as coisas. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que essa palavra tenha guarida no seu coração. Deus vos abençoe. Paz.